pastor Franco, participado, né, pastor, de todas as manhãs. Nós ficamos muito felizes, assim que a Leandra nos falou sobre o senhor e os nossos irmãos em Londres, com a presença de vocês aqui. E o pastor Franco, ele atualmente está cuidando ali de uma região lá de Londres e pastoreando ali aquela região, a área leste, não é isso, pastor? Ali em Londres, com grandes desafios. Ali ele tem trabalhado com algumas comunidades islâmicas, dentre outras comunidades, onde o cristianismo é de difícil acesso, mas, com certeza, ali o pastor Franco tem sido, e aqueles irmãos em Londres, instrumentos poderosos, né, pastor, nas mãos de Deus, a fim de alcançar corações pelo poder do Senhor. E já há um sonho em execução, não é isso, pastor? Para o avanço dessa obra em outra região de Londres, e o pastor pode compartilhar um pouquinho também disso conosco. Pastor, seja bem-vindo, viu, aqui com a gente. Esse momento é teu, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. É com grande satisfação que eu volto ao Rio de Janeiro, mesmo que virtualmente. A primeira vez que fui ao Brasil, realmente foi no Rio de Janeiro que eu fiquei por 2 anos, habitando ali em Botafogo, depois próximo ali de Copacabana, e então depois fui para Campo Grande e, enfim, por 5 anos vivi no Brasil, Rio Grande do Sul, e conheço uma boa parte. Minha esposa é brasileira, minhas filhas são brasileiras, então tenho um grande carinho pelo povo brasileiro e um grande carinho também, em especial, ali pelos cariocas, né? No Rio de Janeiro, onde eu tive o privilégio de conhecer alguém que no tempo juvenil foi um dos meus ícones de desbravadores, e que era o líder mundial na Conferência Geral, o pastor Leo Ranzolini. Eu tive o privilégio de o conhecer precisamente na igreja de Botafogo, onde ele também ali ministrava. Entre outras coisas, né, como a voz da profecia, como ali começou em Botafogo. Então foi muito bom passar ali por algumas partes históricas. Fizeram parte da minha infância, devo confessar, embora eu tenha nascido em Angola e tenha nacionalidade portuguesa. Nós sempre adquirimos a literatura da Casa Publicadora Brasileira, e era uma grande satisfação receber o nosso amiguinho naquela altura, assim como ainda é hoje, né? Entre outras publicações, como Mocidade, para aqueles que têm um pouco a minha idade, né? Ali com o meu irmão Eliomar, Melo, a irmã Regilda, provavelmente se lembram de revistas como Atalaia, como Mocidade, enfim, várias revistas, magazines que vinham da Casa Publicadora e que realmente eram uma grande inspiração e continuam a ser uma grande inspiração para nós. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite estendido a mim, ali pela Leandra. Mais para a frente, provavelmente eu toco o nome dela novamente. A Leandra ontem começou com uma pergunta bem, bem direta, não é? Eu dou a minha palavra, não é? E ela foi buscar um texto bíblico que eu chamo o bisturi de Deus, não é? Que é aquele que a palavra viva que divide ali a medula, não é? Em Hebreus 4:12. E eu agora vou também seguir o mesmo exemplo ali da Leandra, e vou começar com uma pergunta. E me concedam o benefício da dúvida se você disser que nunca disse, ok? Porque a pergunta é assim: a determinada altura da sua infância, da sua juventude, já não digo da sua juventude adulta, mas da sua juventude ou infância,
você deverá ter dito para o seu pai ou para a sua mãe o seguinte: eu não pedi para nascer. Eu acho que alguém já tinha dito isso. Eu vim ao mundo, mas eu não pedi para vir a este mundo. Eu não quis nascer neste mundo, né? E nós sabemos que quando nós entramos no batistério e saímos do batistério, nós saímos para um mundo diferente. Nós nascemos para um mundo diferente. E isso você não pode dizer para Deus: eu não pedi para não nascer, porque foi você quem tomou a decisão de entrar no batistério. E quando você sai do batistério, a palavra de Deus diz-nos que nós somos pessoas novas e que nós nos tornamos missionários automaticamente de Deus. Não é? Somos embaixadores de Deus nesta terra. Então, é algo que você não poderá reclamar contra Deus, nem tampouco sua família, porque a decisão foi sua. É como você assinar uma apólice de seguro dizendo assim: eu não sei nadar, mas eu quero entrar no barco. Se o barco afundar e eu afundar, a minha família não pode vir reclamar com o pastor, com o ancião, com a pessoa que deu o estudo bíblico, com Deus, com Jesus, porque a decisão foi sua. E todo missionário, a determinada altura, como nós estudamos a lição da escola sabatina da semana passada, ele também, a exemplo de Cristo, será chamado a ser crucificado no seu caminho. E isso é ser missionário. Há uns tempos atrás ouvi uma definição de missionário que dizia que o missionário é aquele que deixa a família por algum tempo para ajudar outras famílias a viverem eternamente. E isso é ser, às vezes, missionário, deixando a família para trás para poder trabalhar em prol de outros. Uma vez mais, não desmerecendo a oração que o pastor Rangel fez, até porque não é demais conversarmos com Deus como a um amigo, eu vou orar para que nós possamos abrir a palavra de Deus e Ele nos possa falar ao coração. Nosso Deus e Pai, que habitas nos céus, a nossa gratidão a Ti por nos despertares mais um dia. Somos gratos a Deus pelas inúmeras bênçãos, os recursos que colocas à nossa disposição e o facto de podermos abrir a Tua palavra esta manhã. Fala aos nossos corações, impressiona-nos e ajuda-nos a compartilhar com outros. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, versículos bíblicos que estão na lição ou na revista, cujo título é Família Missionária. Nós temos Josué, é conhecido de todos, escolhe a quem você quer servir, se é Deus, ou se é os ídolos, você escolha. Depois tem Provérbios 1 e 8, e diz assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai, o pai ensina também, e não despreze a instrução de sua mãe, a mãe também instrui, e ensina também, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu pai costumava dizer, e ainda costuma dizer, é melhor você cair na graça do que ser engraçado, não é? Às vezes nós queremos ser engraçados e viramos uma desgraça com a nossa brincadeira, mas é melhor nós sermos agraciados por outros. Efésios 6,4 ali diz que vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, quantas vezes, pais, nós não provocamos a ira de nossos filhos
né? Muito em especial quando nós sabemos que eles praticaram o mal e ainda perguntamos: o que é que você fez? Né? Isso aí irrita qualquer um, né? Saber que você sabe, mas ainda está perguntando o que é que você fez. Mas ali diz que nós devemos discipliná-los. E disciplina também, embora exista essa lei da palmada, também é bom de vez em quando dar uma palmadinha, né? Porque isso faz parte da disciplina também. Deuteronômio 6 e 7, e eu vou um pouco mais além, o 8, também é importante e complementa, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E depois Deus diz o seguinte: inculcarás a seus filhos. É como abrir a cabeça do seu filho e colocar lá dentro, né? Essa palavra. E delas falarás quando estiveres sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, a todo momento que você esteja com seu filho e sua filha, e eu estou falando para pais, quer seja famílias tradicionais, ou sejam as famílias monoparentais que hoje existem em grande quantidade, mas é isto que Deus requer de cada um de nós. Podermos inculcar nos nossos filhos, desde a infância, que estejamos à mesa conversando, em vez de fazermos um terno novo para o pastor pelo sermão que ele fez, podemos conversar acerca de coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, nossas bênçãos, contar as bênçãos, né? E outros feitos que Ele tem colocado à nossa disposição. Ou andando pelo caminho, levando o seu filho à escola, trazendo-o da escola, indo para a igreja, ao deitar-se e ao levantar-se. E isso é importante, termos um culto não só vespertino, que é à tarde, como um culto matutino. Mais adiante eu vou falar um pouco acerca do ambiente familiar no qual eu cresci. Provérbios 6:20. Meu filho, guarda o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Outro versículo a ser sublinhado na sua Bíblia. 1 Timóteo 5:8. Ainda referindo ao Provérbios 6:20, eu tenho que dizer que, falando um pouco agora da vida familiar, a minha primeira teologia sistemática foi dada pela minha mãe, e que não me deu diretamente o estudo bíblico, mas ensinou-me a dar o estudo bíblico. Quando alguém vinha bater à porta, testemunha ou qualquer outra, geralmente as testemunhas batem mais à porta do que qualquer outra denominação, mas minha mãe sempre estava à disposição de estudar a palavra de Deus, e então chamava: filho, você quer saber como é que se dá um estudo bíblico? Então senta aqui do meu lado e vamos aprender juntos. E essa é a teologia sistemática que a igreja tem. Dar estudo bíblico. Ou você mesmo marcar o seu estudo bíblico na sua Bíblia, para mais tarde poder dar. Mas tem outra parte aqui do versículo. A primeira diz mandamento de seu pai e a outra diz a instrução de sua mãe. E no Provérbios 1, 8 e 9 diz o ensino do pai e a instrução da mãe também, né? E ali, no pai, eu aprendi a teologia aplicada. Você aprende a sistemática e agora você aplica essa teologia no campo missionário, distribuindo folheto, distribuindo livro, fazendo contato missionário. Isso aí incentiva você a um dia poder tomar decisões acertadas. 1 Timóteo 5:8, ali diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que
o descrente. Devo-vos confessar que hoje em dia a tecnologia é muito enganosa, ok? E eu penso que a maioria de vocês deve estar pensando que eu estou em Londres, mas eu estou em Portugal. Embora minha habitação seja em Londres, eu estou em Portugal, porque meus pais vivem aqui, eles não saíram aqui do país. E eu vim precisamente por causa deste versículo. Este versículo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Meu papai está com 90, minha mãe com 80. E eu vim precisamente para dar aquilo que em Londres se chama de spring cleaning, uma limpeza de primavera. Quando chega a primavera, tudo é limpo, né? O mofo, a, a, o bolor, a poeira, tudo. Inclusive, você consegue observar isso em Londres com maior intensidade entre os judeus, porque como chega a Páscoa, eles têm que tirar tudo que é fermento, tudo que é poeira, tudo que é, enfim, bolor e por aí fora, porque a Páscoa significa realmente que não pode existir nada dessas poeiras ou desses fermentos, etc. E então eu estou aqui para ajudá-los não só a pintar a casa, como a limpar, mudar móveis, jogar móveis fora, etc. E pela companhia também, né? E isso é importante. Seguindo adiante, vocês devem conhecer a história de Martinho Lutero, de seu pai. Se vocês não conhecem, eu aconselho vocês este livro, ok? É um livro que estaremos distribuindo nos próximos 2 anos, em grande quantidade, massivo. Meus pais já adquiriram uma caixa de 50 livros, deixaram outras lá na igreja para serem distribuídas. A história, se você quer saber de história universal, leia O Grande Conflito. E aí você pode depois conversar abertamente acerca de reformadores da igreja, acerca de vários assuntos que a igreja não só primitiva, mas ao longo dos tempos, tem passado. Então nós temos Lutero, um grande reformador. Lutero nunca quis formar uma nova igreja, mas ele quis formar a sua própria igreja. A contragosto do pai, ele foi então para o ministério e nós sabemos a determinação de Lutero, mas essa determinação deveu-se precisamente às orações de seu pai. Então, pais e mães, cuidado com as suas orações, porque pode ser que realmente, se essa é a vontade de Deus, ele fará com que as suas orações sejam realmente concretizadas e depois não fique de mal com o seu filho ou com a sua filha por tomarem decisões que você próprio pediu. Então, a determinada altura aqui da lição, diz ali, preparo para uma vida cristã em útil, diz que Martinho ouvia a oração que seu pai dirigia ao céu, pedindo que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço da sua verdade. Agora, eu não entendo porque que o pai ficou chateado com ele durante 2 anos, né? E se a oração que ele ouvia era exatamente essa, né? Para ajudar, né? Auxiliar no avanço da verdade. Uma vez que, inclusive, o próprio pai sentia um certo, não é? Dizia que o pai era um homem inteligente, de caráter firme, honesto, resoluto e correto. Parece Jó, não é? A senhora White parece estar falando aqui de Jó, não é? E diz, era fiel às suas convicções de dever, não importando as consequências. Não importava. Então, o filho só seguia os passos do pai. E se você quer ter filhos missionários, você tem que ser um deles. Porque se ele não vira isso em casa, é bem provável que ele também não se sinta motivado a sê-lo.
A igreja tem à disposição vários, vários campos missionários, como os Caleb, por exemplo, que é algo fantástico para quem gosta de ajudar outros. Tem One Year in Mission, ou seja, um ano em missão, também importante, um voluntariado, e aqui em Londres preza-se muito o voluntariado, faz parte do currículo, inclusive, se você terminou os estudos, o colégio, e depois quer entrar na faculdade, você tem um ano ali de gap, de espaço, em que você vai fazer um voluntariado, quer seja a nível nacional ou a nível internacional. E se vocês derem uma olhada no currículo, digamos, dos príncipes, quer seja o William ou o Harry, eles também o fizeram voluntariado, embora sejam da realeza, mas eles são um modelo para os jovens, ou foram um modelo para os jovens da sua época, em termos de voluntariado. Isso nós deveríamos fazer sem o interesse apenas do ganho, não é? Do lucro. Adiantando mais um pouco, já para irmos para o final, aqui fala de uma norma elevada e muitas vezes a tendência que nós temos é baixar essa norma. Não sei se vocês gostam de assistir atletismo ou não, mas no atletismo tem o salto à vara, né? Tem uma vara que se chama de fasquia, perdão, tem a fasquia, e aí o atleta vem e tem que pular aquela fasquia, né? E muitas vezes o que acontece não é eles baixarem a fasquia, é eles levantarem cada vez mais essa fasquia. E nós deveríamos levantar mais as nossas normas, porque é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Jesus, embora ele tenha descido até à terra para se tornar homem como nós, o que ele quer é que nós subamos até à sua estatura, não o contrário. Nós temos que crescer à estatura de Cristo, que é isso que Paulo também nos aconselha, que possamos crescer na estatura de Cristo. E então a norma tem que ser elevada. Não é pela igreja, não é a igreja que tem que levar a norma. Você tem que tem que ter brilho próprio, né? Tem que motivar-se a você próprio. Não olhe para os outros lá à volta, dizendo que você é um careta, que você é o que quer que seja. Não. Seja você mesmo, determinado, seguindo aquilo que a palavra coloca para você o fazer. Eu quero falar de um missionário eh, que esteve em África. O nome dele é David Livingstone. E ele foi um grande missionário ali em África, a ponto, assim resumindo, porque a história dele é longa, resumindo, ele ali em África fez um trabalho tão excelente que o povo africano, quando ele veio a falecer, o povo africano tirou o coração dele e disse: ó, podem levar o corpo lá para a Inglaterra, mas o coração dele é aqui, africano. E os restos mortais de David Livingstone estão na abadia de Westminster, aqui em Londres. Aqueles que visitarem podem ver ali a tumba dele. Mas ele foi um missionário assim exímio em, em África. E, queridos, na Europa são 9 horas da manhã, 9h30, embora aí sejam 6h30 da manhã, né? E eu devo confessar para vocês que tem uma pessoa aqui neste grupo, cujo nome é Leandra Silva, eu disse que ia mencionar o nome dela mais adiante, que participou de 30 madrugadas, mais uma, faltando algumas vezes, mas a grande maioria ela esteve presente, num horário em que o fuso horário não eram 3 horas, mas eram 4 horas de diferença. Ou seja, nós começávamos também às 6 da manhã e
Leandra participou das 2 da manhã, não é, Leandra? Das 2 da manhã até terminar o programa, que era cerca de 1 hora. E isso faz com que o coração dela seja nosso aqui em Inglaterra. E vocês podem ficar com o resto aí, ok? Mas o coração dela é nosso, tá? Mas nós nos sentimos muito, muito felizes, porque quando nós realizamos essa madrugada, o nosso objetivo é, nem que seja por um, já valeu a pena, ok? Você está orando por 5 amigos, nem que seja apenas um que entrega a vida a Cristo, já valeu toda o seu sacrifício de 10 dias de oração aqui neste grupo. Então, eu me sinto muito feliz por poder partilhar com vocês esta mensagem sobre a família missionária. Não se esqueça que família missionária não é apenas sua família de sangue. A sua igreja é uma família também. E se a sua igreja não for uma igreja missionária, nós aqui dizemos o seguinte: se não evangelizar, fossiliza. Você vira um fóssil. E fóssil não serve para nada. Tá? Então, nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso lar, na missão, mas também devemos, como igreja, ter um propósito para evangelizar aqueles que ainda não conhecem a verdade. Eu vejo aqui a irmã Ângela e eu tenho que dizer para ela que insista, persista e não desista. Church plant ou pequenos grupos não é fácil. E eu falei, no início eu falei mencionei que ia falar acerca um pouco da vida familiar. Eu tenho os meus pais como exemplo de que deixaram para trás um legado. Em Angola deixaram uma igreja formada com cerca de 100 membros, onde o único casal adventista eram eles, minha mãe e meu pai. E começaram ali o seu trabalho. Naquela altura não se chamavam pequenos grupos. A igreja vem dando nomes diferentes, mas as coisas funciona praticamente do mesmo jeito. Naquela altura chamavam-se escolas sabatinas filiais. Então estava agrupado à igreja mãe, uma escola sabatina mãe, e depois saíam dali filiais. E então minha mãe montou essa escola sabatina em casa e começou chamando os colegas da faculdade, os amigos, trabalho, e ali então foi deixada uma igreja. E a igreja mais recente aqui em Portugal é a igreja que eles recentemente abriram, há uns anos atrás, que eles frequentam atualmente. E isso eu quero deixar ali para a irmã Ângela o incentivo de que não precisa desistir, tem que insistir. E pode ser que talvez o planejamento não esteja sendo correto, mas esse não é o problema. O problema é analisar e colocar algo em prática. Tem um ex-primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial, que foi Winston Churchill. Ele disse que o sucesso é ir de derrota em derrota sem perder o entusiasmo. Então, não perca o entusiasmo. Pode ser que tenha alguma derrota, mas não precisa perder o entusiasmo. E, para terminar, para concluir, a lição fala, uma vez mais, aquele versículo de 1 Timóteo, de Deuteronômios 6 e 7, em que fala de que estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e as inculcarás aos teus filhos quando estiveres sentado em sua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-se e ao levantar-se. E no final diz, então, aqui na aplicação, um culto familiar, é importante o culto familiar em casa, tanto o vespertino quanto o matutino. E eu estou feliz porque o autor destas lições colocou primeiro a noite e depois a manhã, porque muitas vezes nós erramos achando que o dia começa quando nos levantamos e termina quando nos deitamos, mas é precisamente o contrário. Nós devemos agradecer a Deus pelo dia que se inicia quando nos estamos deitando e por aí fora. Então, à tarde e amanhã, una-se com os filhos no culto de Deus, a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Outra coisa muito importante, a lei de Deus sendo memorizada. Nossos jovens de hoje já não sabem mais qual é o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro e por aí fora. E é importante memorizar e entender. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Que Deus seja louvado pela sua palavra, que nós a possamos ler e estudar todos os dias. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós: estudar a sua palavra, orar e testemunhar. São três fatores muito importantes para podermos, e comungar também, e para podermos ser missionários, mesmo dentro de casa, onde nós podemos exercer a nossa influência. Que Deus abençoe cada um de vocês e, uma vez mais, o meu muito obrigado pelo convite. Pastor Franco, muito obrigada pela participação do irmão aí. E quando o irmão mencionou aí, até me fez chorar. Eu lembrei das experiências, né, que nós passamos e como que Deus me abençoou. E foi um período que eu já comentei com os irmãos aqui do Distrito de São João da Barra, que assim marcou muito a minha vida. E foi o começo da minha caminhada aqui para a igreja, e eu tenho muita gratidão, e eu amo muitos irmãos aí, o irmão sabe disso, né? Eu vou passar a palavra aqui, final, para o pastor Patrick, né? Fazer as considerações finais. Pastor, fica à vontade. Estão me ouvindo? Ok. Achei que estava com problema no microfone. Pastor Franco, que bênção, viu? Só a internet para unir Brasil a Portugal, a Londres, a Angola. Que coisa boa, viu? Deus o abençoe grandemente. Obrigado pela linda mensagem, por ser uma inspiração para nós nessa manhã, com a sua vida, com a sua história, a história de teus pais, né? E com certeza vocês são essa família, como está descrito aqui na revista. Está mostrando algo ali. É uma manga? Opa, uma manga brasileira, viu? Tá vendo? O Brasil está no coração, né? Coisa maravilhosa. Seja sempre bem-vindo e que, quem sabe, em breve, né, Leandra, a gente possa se conhecer aí, conhecer os nossos irmãos lá pessoalmente, né? Ou lá ou aqui. A vida cruza, às vezes, nos proporciona esses encontros, mas se não, que estejamos todos juntos, né, pastor? E as nossas famílias na eternidade, em nome de Jesus, né? Pastor, por favor, ore conosco, então, para encerrarmos nessa manhã. Ó Filho de Deus e do Deus Pai que habitas nos céus, uma vez mais a nossa gratidão por cuidares de cada um de nós. Obrigada por aqueles que sentiram o desejo e se sentiram tocados a estar aqui esta manhã, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Te agradeço a oportunidade de poder estar com nossos irmãos também, ouvindo a palavra, conversando assuntos que nos trazem um entendimento de que nossa missão neste mundo
é falar sobre o teu amor, quer seja através do nosso trabalho voluntário, quer seja através das nossas profissões, mas que tudo tenha a intenção de salvar as pessoas, daqueles que ainda não tiveram. Ó Deus, peço uma bênção para esta igreja, para a liderança dela, em nome ali do pastor Patrick Rangel. Eu peço uma bênção especial para que tu possas conduzir e ele possa ser realmente um servo teu e também possa liderar a sua igreja, o seu distrito com os demais membros e possam ter o foco da missão de que também a tua volta está para perto. Nos dá e nos concede a tua paz ao longo do dia de hoje e de toda a semana. Nos concede uma semana abençoada. É o que humildemente eu te quero pedir e também agradecer